Oi pessoal, eu vim aqui para poder ajudar vocês a fazerem gráficos corretamente e entenderem o que é que os professores estão solicitando quando eles pedem para vocês fazerem um gráfico, tá? Então, questão de formatação, etc. Eu trouxe aqui um gráfico não relacionado, uns valores não relacionados, mas não tem problema, porque para todo tipo de gráfico vocês vão se fazer o mesmo procedimento, né? Então, por exemplo, uma coisa que às vezes eu percebo que o pessoal tem dificuldade é tipo, quando o professor pede para você relacionar dois valores, por exemplo, ele quer que eu relacione, eu vou pegar um exemplo de um relatório que foi lá da primeira unidade, que era ele pedia para relacionar viscosidade com temperatura. Então, quando o professor pede para você relacionar viscosidade com temperatura, assim, versus temperatura, já quer dizer que a viscosidade ela vai estar em função da temperatura. Quando você diz que está em função, é porque estaria ali no eixo Y. Você teria uma função onde a variável é o T, a temperatura, e o que você ia obter é a viscosidade, certo? Então, isso quer dizer, se o professor pede um gráfico relacionando tal versus tal, quer dizer que ao segundo tal é o que vai estar no eixo X, tá? Então, por exemplo, aqui eu não tenho valores de viscosidade nem de temperatura, mas eu vou dizer, eu queria que você relacionasse a porcentagem acumulada passante, quem foi mal em geologia vai lembrar disso, versus diâmetro médio, né? Então, isso quer dizer que o eixo X vai estar no diâmetro médio, a porcentagem acumulada passando vai estar no eixo Y. Ela vai variar de acordo com o diâmetro médio, tá? É isso que quer dizer. Então, por exemplo, o professor pede para fazer um gráfico relacionando porcentagem acumulada passando por diâmetro médio. Eles não vão pedir para você fazer isso porque a gente está em mecânica dos fluidos, mas vocês entenderam. O que eu vou fazer? Selecionar aqui a primeira coluna, né? Eu não vou selecionar essa do total. Seleciono Ctrl, pressiono aqui, fico pressionando e seleciono essa segunda aqui, porcentagem acumulada passante, certo? Aí vem aqui inserir gráficos, gráficos de dispersão, certo? Aí eu tenho aqui. Uma coisa interessante é você conferir se realmente o que está no eixo X é o diâmetro e no eixo Y acumulado passando. Como você faz isso? Você vem aqui em selecionar dados, aí vai estar aqui série 1, essa série de dados que você está trabalhando. Então, você vem aqui em editar a série, aqui valor de X da série, eu vou apagar o que está aqui e vou selecionar o diâmetro, que é o que eu quero. E agora de Y, eu seleciono esse aqui, que é o que eu quero. Isso é importante para você ter certeza que está correto, porque nem sempre ele vai pegar direitinho. Às vezes ele troca as colunas, ou até se você não tiver com as colunas na sequência, ele vai trocar e vai ficar um gráfico errado. Então é bom vocês conferirem isso, tá? Ok. Então agora eu já tenho os meus eixos corretos. Aí, né, vamos colocar os nomes dos gráficos, os títulos dos eixos, é interessante para ficar com a formatação legal, né? E você demonstrar o que aquele gráfico está mostrando. Então, eu vou colocar aqui porcentagem acumulada passante versus diâmetro médio. Eita. Aí aqui, agora eu vou colocar os títulos nos eixos, né? Eu venho aqui nesse maisinho, coloca aqui, marca os títulos dos eixos. Aqui no eixo X é o diâmetro médio. É interessante nesse momento vocês colocarem as unidades, né? Aqui esse diâmetro médio está em milímetros, se eu não me engano. Temperatura estaria aqui em
Kelvin, o grau Celsius depende dos valores que vocês usarem, viscosidade, Centistoke. Então, assim, é interessante vocês colocarem as unidades, né? Aqui eu vou colocar porcentagem acumulada passante. Aqui tá em porcentagem, né? Fica meio redundante, mas tudo bem. Aí, certo, né? Isso aqui foi a formatação básica de gráficos para vocês. Agora eu vou mostrar algumas outras coisas. Por exemplo, quando o professor pede para vocês fazerem uma regressão linear. Dá para fazer regressão linear pelo Excel. Como é que você vem? Você vem aqui no mais, aí vem aqui linhas de tendência. Aí ele vai achar a linha de tendência. Aí você vem aqui mais opções. E aqui embaixo, se você colocar exibir equação no gráfico, ele vai exibir a equação para essa função aqui que ele achou através de regressão linear. E além disso também, dá para achar a equação de R, o valor de R quadrado, né? Eu não sei se tem algum que ele pede para fazer isso, não, mas aí já fica para a vida, vocês vão usar isso em algum momento da vida de vocês. Então, isso é para achar uma linha de tendência dessa forma. Aí tem linear, tem logaritmo, tem polinomial, então vocês vão fazer de acordo com a necessidade de vocês, tá? Agora eu vou apagar essa linha aqui para ensinar outra coisa. Por exemplo, né? Quando o professor pede para você fazer um gráfico de log, é que tanto o eixo x quanto o eixo y estaria em escala logaritmo. Como é que eu faço isso, né? Eu venho aqui, ó, no eixo, seleciono com o botão direito do mouse. Aqui não selecionou, não. Tá dando algum problema. Agora sim, ó. Ele fica assim quando eu seleciono. Botão direito, formatar eixo. Então, aqui vai ter, ó, escala logarítmica. Então, o eixo X vai estar em escala logarítmica. Aí, agora eu faço o mesmo para o eixo Y. Seleciono aqui o eixo, botão direito do mouse, formatar eixo, escala logarítmica. Ah, tá bom. Tem algum problema, mas é por causa dos valores que eu tenho. Isso não vai acontecer sempre, tá? Então, não se preocupem. Como os meus valores estão no intervalo muito pequeno, não ficou assim. Mas aí, para deixar melhor esse seu gráfico, você vem aqui de novo, no eixo, botão direito, vem aqui adicionar linhas de grades secundárias. E o mesmo para o eixo Y. Botão direito, adicionar linhas de grades secundárias. Aí, ó, fica naquele formatinho de gráfico em escala logarítmica que eu acho que vocês já chegaram a usar alguma vez, seja em física experimental ou para outro relatório dessa disciplina. Só que tá bem clarinho, eu nem sei se está aparecendo no vídeo. Uma coisa que você pode fazer aqui é vir aqui de novo no eixo e clicar em formatar linhas de grade. Aí é interessante você formatar tanto as principais como as secundárias para elas ficarem na mesma coloração, né? Então, formatar a linha de grade, eu vou formatar as principais, aqui em cor, eu coloquei um pouco mais escura. Tá nessa cor aqui. E aí formatar a linha de grade secundárias, eu escureço um pouco, vai ficar assim. Aí o mesmo pra cá. Formatar linhas de grade principais. E aqui de novo, formatar linhas de grade secundárias. Certo? Ok. Tá bom, né? Eu vou ensinar mais uma coisa pra vocês aqui, mas aí eu vou precisar apagar esse gráfico e refazer. Então, aqui, por exemplo, quando você quer colocar duas curvas em um mesmo gráfico. Por exemplo, eu quero colocar uma curva relacionando diâmetro médio com porcentagem acumulada passante e diâmetro médio com porcentagem retida. Eu quero fazer essas duas
curvas, né? Tanto da porcentagem retida como acumulado passante em função do diâmetro médio. Então, vamos lá, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar aqui de novo, né? Aí, Ctrl, porcentagem acumulado passante. Aí, vem aqui, gráfico de dispersão, ok. Aí, eu quero inserir, para ficar melhor visualizar, eu vou só colocar em outro formato, que é... Meu Deus do céu, como é que eu mudo o formato aqui mesmo? Vou inserir de novo, porque agora... Ah, não, é alterar tipo de gráfico. Aí eu vou colocar esse aqui que liga as linhas só pra ficar melhor visualizar. Aí eu quero agora inserir outra curva nesse mesmo gráfico para eu comparar o comportamento das duas. Eu vou vir aqui em selecionar dados, né? Aí tem essa série 1, eu venho aqui e clico em adicionar. Aí vai ser a minha série 2, eu vou colocar série 2. Aí o valor de X da série vai ser diâmetro médio de novo. E os valores de Y agora vai ser minha porcentagem retida, né? Ok. Então, tem a série 1 e série 2 agora. Então, as duas curvas no mesmo gráfico, ok? Aí, quando você tem duas curvas, é interessante você colocar uma legenda, né? Faz aquela mesma formatação que eu mostrei antes, mas eu não vou explicar de novo. E aqui, só para mostrar a legenda, ó. Aí, você tem série 1 e série 2. Quando você estiver fazendo, é interessante que você dê um nome, né? Você não deixe série 1 e série 2. Por exemplo, se aqui eu estou relacionando duas variáveis, eu coloco aqui o que é que eu estou relacionando na série 1. Série 2 eu coloco outra coisa, entendeu? Então, é isto.